Eu não tenho cabeça. Então, meus amores, sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira, né? Dia 13. Hoje é sexta-feira 13. Sexta-feira 13, dia 13 de novembro de 2020, tá? Vamos iniciar, então, pessoal, com o conteúdo de geografia, tá? A Pro depois vai dar início, então, ao nosso projeto de leitura com o livro, deixa eu pegar aqui, com o livro Fabriqueta Abecedário, tá? Então, quem estiver aí com o livro, pode deixá-lo aí, que assim que nós fizermos as atividades de geografia, nós iniciaremos com... Prof, eu não tenho esse livro. Tá? A Pro vai fazer a chamadinha, tá? Antes de tudo, né? De nós iniciarmos, vou fazer a chamada para eu saber quem está presente e a gente, então, dá início, tá bem? Eu vou fazer uma breve leitura de alguns pontos importantes, pedir que vocês marquem, né? Não vou fazer a leitura de tudo, porque acaba ficando uma aula cansativa, tá? Nós já tivemos essa experiência, então a Pro vai dar uma explicada, falar um pouquinho sobre esse conteúdo que nós veremos nessa unidade 12, está bem? E assim faremos a atividade que tem aí, né? Que está aí disponível nessa unidade, até a página que nós iremos trabalhar, está bem? Mas nós temos ali, então, como tema, né, principal nessa unidade, então, a água, tá? A Pro vai dar uma explicada, como eu já falei, e após isso, caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar, erga a mãozinha azul, que a Pro já vê aqui, já aparece aqui para a Pro, e assim que eu fizer essa explicação, essa introdução dessa unidade, aí a Pro dá a palavra para vocês, tá? Falarem em relação à dúvida de vocês. Caso a Pro tenha alguma pergunta, e a Pro vai fazendo aquela dinâmica de sempre, né? De sorteando o nomezinho e perguntando, tá? Para que todos possam participar, então, da aula. Iniciaremos, então, pessoal, essa unidade 12 falando sobre a água. E aí a gente vai analisar aqui na página, então, 94 e 95, ó, que a gente vê, né, a gente já consegue perceber aí nessas primeiras imagens ali, que o rio, então, ele é o protagonista dessa imagem, né? Ou seja, ele é o personagem principal ali, porque olha só, ele está ocupando ali as duas páginas, tá? Então, nós temos aqui a água, né? Está falando aqui da água em geral, né? E nós temos o rio aqui, então, que faz parte aqui das duas imagens, tá? O que mais que a gente pode analisar aqui na imagem? A gente vê também alguns elementos, né? Além do rio, tá? A gente vê aqui as árvores, que são elementos naturais, né? A gente vê o menino aqui pulando, tá? Na água, né? Para brincar. E a gente tem, então, as perguntinhas aqui do box, o que eu sei? Deixa eu dar um zoom aqui, tá? Então, olha só, tem as perguntinhas aqui que nós vamos trabalhar um pouquinho essas perguntinhas, tá? Então, nos remetendo aqui à nossa cidade, a gente sabe que tem aqui o Rio Dourado, mas, a princípio, eu não tenho conhecimento que as pessoas vão até lá para se divertirem, né? Ou mesmo para brincarem. Então, é o rio que eu tenho conhecimento, tá? Do Rio Dourado, que aqui, como está perguntando aqui, né? Se tem algum rio e quais as atividades as pessoas do seu município desenvolvem nesse rio. Então, eu não moro perto de nenhum rio, vocês, como falaram, também não moram. Eu sei que tem aqui o Rio Dourado, né, na cidade de Dourados, mas não tenho conhecimento que as pessoas vão até lá para se divertirem, para brincarem, né? Então, é o rio que eu conheço aqui da cidade, tá? Que eu tenho conhecimento, por isso que eu posso falar. Outros rios que existem, eu não sei. Então, se alguém souber, tiver um rio perto da casa, pode levantar a mãozinha e falar. Mas nesse caso aqui eu não sei, tá? Falando então sobre a água nesta unidade, né? Temos o rio ali, que é todo composto pela água, né? A gente vai ver o quê? Quando a gente fala da água, a gente vai ver também, claro, parte fundamental ali sobre a importância, né? A gente precisa de água para viver, mas a gente vocês também serão apresentados ali as partes de um rio, tá? Ali o caminho que o rio percorre, tá bom? Da nascente até a foz.
E aí nós vamos ver um pouquinho mais o que é essa nascente, então o que é essa foz, né? Que é o caminho que o rio faz. O rio também faz um caminho, é isso que também nós estudaremos nessa unidade, tá? Iniciando ali na página 96, a gente tem um pouquinho... Prof, eu sei o que é uma nascente. Sobre... Aqui está falando que a gente viu que os recursos para a sobrevivência são retirados da natureza. Então, a gente viu o extrativismo vegetal, mineral, animal, né? Esses recursos, eles são recursos que são retirados da natureza. Então, por isso que está falando aqui que nós vimos isso anteriormente, tá? Então, a água é um recurso muito importante, aqui está falando sobre isso, né? Também é um recurso que a gente faz o quê? Tira da natureza, tá bem? Vou pedir para vocês passarem o marca-texto exatamente aqui. Nós vimos alguns recursos que são retirados da natureza nas unidades anteriores. Aqui a gente vai ver especificamente sobre a água, que também, como está falando aqui, é um recurso natural muito importante, né? E sem ela não existiriam os produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, tá? Então, passem o marca-texto aqui e agora, exemplificando exatamente isso, está falando aqui, ó, por exemplo, um suco de fruta, né? Como que nós íamos consumir esse suco sem água? Difícil, não é? Então, por isso, a importância da água. Uma plantação de morango, a gente vê na imagem aqui sendo irrigada. Ou seja, essa plantação de morango, para que os morangos cresçam, né, bonitos e saudáveis, precisa de água, né? Se o moranguinho ficar lá, essa plantação de morango não tiver água, o que vai acontecer? Eles vão acabar morrendo, tá? E assim são com diversos outros tipos de plantações. Então, por isso, a água é tão importante para nós. Então, olha só, o que está falando aqui nessa página 97, em relação à produção industrial, né? Como está perguntando, será que o liquidificador, aquele que a gente faz o suco, né? Que a gente bate diversos alimentos, ou mesmo o copo, né? Que a gente coloca o suco lá dentro do copo. Será que eles precisam de água para serem produzidos, para serem feitos? A resposta é sim. É necessário água, e muita água, para eles serem produzidos. Para que usa água para fazer esses produtos? Exatamente o que está falando aqui, ó. Pode ser que seja para fazer a limpeza desses produtos, né? Eles são fabricados aí em indústrias, né? Tanto os copos quanto os liquidificadores, dentre outros objetos, né? Pode ser também que seja para resfriamento de máquinas. A máquina esquenta bastante quando ela vai produzir esses itens, né? Então, para fazer com que ela esfrie, tá? Então, pode ser que seja necessário nesse momento para esfriar essa máquina, né? Ou pode ser até mesmo na composição do produto. Então, como está falando aqui, ó, sem água não há produção industrial, ou seja, não seria possível produzir esses itens se não houvesse água. Então, olha só a importância da água, né, pessoal? Tanto para os alimentos, para a nossa sobrevivência, para a produção de diversos tipos de objetos, a água é fundamental. Então, pessoal, olha só, do rio, algumas pessoas, a água que utilizam ela pode ser do rio, como falou ali, pode ser de um poço, né? Ou pode ser de uma cisterna, tá? Aqui em Dourados, falando especificamente aqui em Dourados, nós utilizamos a água de rio, do Rio Dourado especificamente, né? A gente utiliza, é claro que essa água passa por um tratamento, né? E a gente vai falar mais sobre isso lá para frente, mas a gente utiliza a água do rio. E tem alguns lugares que também tem poço, né? Então, essa parte aqui, pessoal, é bem importante porque está falando exatamente esse caminho aqui, esse trajeto que o rio faz. Então, é importante que vocês se atentarem a isso, tá? Diminuir e aumentar. Os rios, eles são formados por águas que se movimentam ao longo de um trajeto. Elas nascem geralmente em um ponto mais alto do terreno e correm para o seu ponto mais baixo, onde está a foz do rio, né? A foz é onde o local onde as águas do rio se encontram um com o outro, né? E aqui a gente tem a imagem, então,
desse caminho que a água faz, pessoal. Olha só que importante, tá? Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, tem a nascente, né? Aqui a gente tem a queda, a água está descendo, né? Vejam só que aqui o ponto é mais alto, né, pessoal? Tá? Onde o rio nasce aqui, ó. A queda, afluente aqui da margem direita, afluente da margem esquerda, né? Por que da margem? Para nós aqui, como nós estamos olhando, e aqui então a gente tem a foz, né? E aqui o mar, tá bem? Então, olha só, a foz, como está falando aqui anteriormente, é o local onde as águas do rio se encontram, tá? Elas se encontram. Aí aqui, ó, aonde que elas vão terminar aqui, né? Percorrer o caminho foi para o mar, tá bom? E a nascente? A nascente, como falaram ali, né, que já sabem o que é uma nascente, e é importante que vocês passem o marca-texto aqui, é o local onde nasce o rio, né? O próprio nome já fala, nascente, tá bom? Passem o marca-texto aí, pessoal, então. Na página 100, falando um pouquinho sobre a nascente. Como que nasce, então, ó? Como que a água vai nascer, né? Vai se transformar no rio ali. A água de uma nascente, ela pode sair diretamente da rocha, né? Mas há casos, só um pouquinho, Otávio, em que um rio ele se forma a partir da água que escorre no topo da montanha, tá? Então, ali, aqui está falando duas maneiras, no caso, que pode surgir essa nascente, né? A imagem exemplificando a nascente, tá? Ó, uma água brotando da rocha, exatamente aqui, né? Ou seja, é a nascente de um rio, né? A água está nascendo aqui, tá bem? Os rios afluentes, eles são aqueles que fazem sua foz em outro rio, ou seja, despejam suas águas em um rio principal, tá? Os rios afluentes, eles não despejam a sua água no mar, eles despejam num rio principal, e aí esse rio vai lá com a sua voz com a sua foz no mar. Só um pouquinho, Rafael. Quando o rio afluente e o principal se encontram, eles formam um novo rio, que poderá ser maior e mais rápido. E aqui tem exatamente este exemplo, tá? Então, olha só, aqui é um rio afluente, ó. Esse pequena linha aqui, ó, estão vendo? Né? Mais fina. E aí, o que aconteceu? Esse rio afluente, ele é menor, o que aconteceu? Ele se encontrou com esse rio aqui, olha só. Ele é bem maior, né? Olha só a largura dele comparando aqui com o rio afluente, tá? E aí, o que acontece? Acontece, então, que eles estão formando aqui um novo rio. Esse novo rio, ele pode ser o quê? Maior e mais rápido, né? Com certeza, tá? O que é essa queda d'água, então? Coloquem aí o marca-texto. Corresponde a um trecho do rio que passa de um terreno mais alto para um terreno mais baixo. Por isso que dá essa queda, né? E a gente consegue ver aqui perfeitamente, né, pessoal? Na imagem que está exemplificando essa queda, né? Então, aqui tem várias quedas d'água. Olha só. Por quê? Porque tem lugares mais altos e aí a água desce para lugares mais baixos, né? O nome da queda d'água se aplica justamente porque a água do rio está caindo, né? Ou seja, está em queda, tá? Todos passaram o marca-texto aqui nessa parte? É aqui? Sim? Exatamente nessa parte aqui está falando sobre a foz, né? O que é a foz do rio? É o fim do curso, é o final ali do caminho que o rio percorreu, tá? Corresponde, então, ao local onde ele deságua, ou seja, onde o rio despeja suas águas, tá? E como você estudou, um rio pode desaguar no mar ou no outro rio, né? No caso do rio ali afluente, ele deságua em outro rio, né? No caso aqui do rio principal, como é esse exemplo aqui, ó, ele vai, então, a foz dele vai ser lá no mar, né? Porque ele vai desaguar essa água lá no mar. Olha só, o mar aqui
tá? O mar está aqui, pessoal, ó. E aqui é o rio principal, né? O rio, a água está fazendo esse caminho, né? A água está fazendo esse caminho aqui. Ó, a água está fazendo o caminho aqui. Chegou aqui, é o... É difícil escrever com isso aqui, pessoal. É o mar, tá? Aqui, então, ó. Aqui, então, é o caminho que o rio fez, né? Chegou aqui, na foz, desagou, é o mar. Tá bem? Só para exemplificar, mas a imagem já é bem clara, né, pessoal? De acordo com o Rafael, e está certinha a resposta, é nascente, tá? Caso tenha dúvida, pessoal, é importante depois vocês voltarem lá no livro e lerem tudo, né? Porque a Pro não leu ali tudinho. A Pro deu uma explicada e é importante vocês relerem depois todas as páginas ali, tá bem? Pessoal, então a número 2 vai ficar dessa forma. O rio pode nascer de acordo ali, né? Com o livro, ele pode nascer da água que brota ou da água proveniente, né? Que vem do derretimento do gelo no topo das montanhas, tá? Então, a primeira aqui, pessoal, como que é o nome dessa parte aqui do rio? A gente acabou de fazer a leitura lá. Queda d'água. Como que escreve queda d'água? Dessa forma aqui, tá? Inicia com letra maiúscula aí. Tá iniciando ali, né? É o início ali da frase, tá? Inicia com letra maiúscula. Queda d'água, tá? Tem o hífen? Tem. Tem o D mudo? Tem. Tem aqui uma aspas? Tem, tá? Tem que ter ponto final? Tem. Coloca o ponto final. Exatamente dessa forma aqui, exatamente como está no livro de vocês. De acordo com a resposta do Vinícius, estava atento ali, né? Afluente, tá? F-L-U, afluente. Essa última parte aqui, então, é a foz. A foz é a parte aqui onde o rio deságua, né? Ó, então, veja que esse rio ele está percorrendo, né? Esse caminho aqui, ó. Tá? Ele está vindo e chegou aqui. Ele desagou aqui, provavelmente, no mar, né? Não consegue identificar, mas é o mar aqui, tá? No caso, se é outro rio, eu penso que é o mar. Desagou aqui no mar, então. Ou seja, aqui nessa parte aqui é a foz do rio. Aqui na página 103 de geografia, a gente finaliza, tá? Porque na nossa planilha tem lá da página 94 a 103, né? Finalizamos a página 103, então a gente vai iniciar agora com o nosso projeto de leitura, tá? Nós temos umas atividades também de português, mas a gente vai iniciar com o livro agora, já que as nossas atividades de geografia já fizemos, estão concluídas, né? Era somente isso hoje. A gente vai iniciar com o nosso livro, olha só. Fabriqueta Abecedário. É o último livro, então, que nós temos como projeto de leitura, né? Nós tivemos ali o carteiro chegou, fizemos também o projeto de leitura do livro A Ponte, e a gente finaliza, então, com Fabriqueta Abecedário, tá? Todos com o livrinho aí em mãos. Cada um pega o seu livro aí, vamos analisar a capa, fazer essa leitura, e a Pro não tem como compartilhar, tá? Não tenho ele ainda, vou ver se eu consigo ele para poder fazer compartilhamento de tela com vocês, então, tá bom? Nós vamos iniciar, então, pessoal, aqui com o texto, vamos olhar aqui a capa, né? Vamos ver quem fez esse livro, aquelas informações iniciais que a gente sempre faz em relação ao livro, tá? Nessa página aqui, que é a contracapa, a gente sempre tem as informações, todas as informações do livro, né? A gente tem as informações, então, a respeito da editora, aquelas informações que a gente coloca no nosso registro de leitura, né? Então, da autora, ilustrador, todas essas informações, quando vocês quiserem, vocês vão abrir aqui na contracapa, tá? De um livro, né? Então, nós analisamos aqui essa entrada, Fabriqueta Abecedário. Sobre o que será que fala esse livro? Olha só, Fabriqueta Abecedário. Eu já consigo visualizar aqui, né, as letrinhas do alfabeto
Então, provavelmente, esse livro vai falar as informações de acordo aí. Abram aqui nessa contracapa aqui, pessoal, para vocês visualizarem, tá? Rodrigo, quem que criou, então, a capa e o projeto gráfico aí, de acordo com o que está no seu livro? Fala para a Pro. A autora fica aqui destacado, tá? Ó, Kátia Canton, tá bom? Que é o nome aqui da autora. A gente conferiu isso aqui dentro da capa de abertura, tá? Companhia das Letrinhas, então, a editora, tá? Tem a confirmação aqui. Podem ver todas essas informações aqui dentro também. Quero destacar, vocês conseguem ver aqui, ó, esse selo FSC, nós já estudamos sobre isso, lembram? Selo FSC, o que que significa? O que significa esse selo FSC, Lucas Watanabe? O que que significa? Quando um produto... A madeira que esse papel aqui, com o qual foi feito esse livro, olha que importante isso, né? Ele foi um papel, então, produzido a partir de fontes responsáveis. Não as pessoas que produziram esse livro, esse papel aqui que esse livro está sendo feito, não é simplesmente um papel que foram lá arrancar as árvores e fizeram o papel, não. Foi de uma maneira responsável. Provavelmente as pessoas pegaram as árvores para produzirem, né, o papel, mas elas fizeram o quê? O plantio de novo, elas replantaram árvores, tá? Então, é um produto que ele é feito com responsabilidade, tá? O papel aqui, ele foi produzido, então, a partir de fontes responsáveis. Provavelmente foi feito ali o reflorestamento dessa área onde foi pego as árvores, tá? Então, é importante isso, né? Porque é um produto sustentável. Isso é importante a gente saber, tá? E aí, como que a gente soube disso? Porque tem esse selo aqui, ó, tá? Esse selo FSC, que nós estudamos isso em ciências, né? Eu sei, Pro. Eu sei. Dedicamento. Eu sei. Dedicamento. Dedicatória, né? Dedicação. Dedicatória, né? Dedicatória. Dedicatória. Olha só, para quem que a autora está dedicando esse livro, ela fez, então? Ela está dedicando para a mãe dela, né? Ela escreveu esse livro e fez uma dedicatória aqui para a mãe dela, tá? Como vocês podem ver, aqui tem o quê? O sumário. Estão vendo aqui, ó? Sumário. O que que é esse sumário? O que que é o sumário de um livro, então? Como a gente está vendo aqui, ó, ele está resumindo, tá? Ele está falando um pouco o que que a gente vai ver nesse livro, tá bom? Então, ele está falando, a gente vai ver aqui, ó, a letra A do abecedário, né? A letra, cadê a letra B de bom dia? Então, ele está falando de uma forma resumida tudo que faz parte aqui desse livro, tá? O sumário. Então, muitos livros têm sumário. Os livros de vocês, os livros didáticos, todos eles possuem sumário, tá, pessoal? Fala o que que vocês verão durante todo o livro ali de uma maneira bem resumida, né? Depois nós explorarmos aí a capa, a contracapa, a gente inicia, então, na página 8, tá? Na página 8 e 9 aí, com A de abecedário. Vejam só que a letra A aqui, ó, está escrita de várias formas, tá? Letra A maiúsculo aqui, A de forma maiúsculo, ó, o A cursivo maiúsculo e o A cursivo minúsculo, tá? As três maneiras aqui a letra A está escrita. Continua a leitura, por favor. Vamos dar continuidade, da onde o Gabriel parou. Esse era o começo da escrita. em várias culturas. Muito bem. Essas foram Pode continuar. É isso que está falando ali que vocês fizeram a leitura, tá? Vocês leram ali, está falando um pouquinho sobre a história das letras em diferentes culturas. Porque vocês sabem que nem sempre, né? Nem sempre existiu ali a escrita. As pessoas, elas queriam se comunicar, mas elas não falavam, não existia essa linguagem, né? Como existe agora, que bom, né? Fala ali quando o ser humano ele começou a desenhar nas cavernas, né? Ele desenhava para mostrar as caçadas.
para até mesmo contar sobre o seu dia a dia, era uma forma de se comunicar, porque não existia a escrita ainda naquela época, tá? E aí ele já criava, isso já era uma forma de registro, né? E aí, com o tempo, isso foi modificando, tá? Esse registro dele, né? Foi se modificando e isso dependia também da localização ali de cada povo, né? Mudava também dependendo disso, tá? Aí está falando aqui que na Mesopotâmia, a partir de 3.500 anos antes de Cristo ainda, né? Os seres humanos, eles passaram a registrar suas atividades em tábuas de argila. Todo mundo sabe o que é argila, né? Que a gente amassa e argila, eu sei que vocês já viram, acho que até fizeram já atividade com argila. E aí eles faziam o quê? Eles faziam desenho nesse barro que estava mole ainda, né? Depois endurecia e ficava ali gravado, então, os desenhos nessa argila, tá? Também está falando aqui no Egito Antigo, daí agora há 3.000 anos antes de Cristo, né? Os hieróglifos, que eram desenhos e símbolos nas paredes, tá? Era o nome desses desenhos e símbolos que tinham aí nas paredes. Eles também, para que serviam esses desenhos? O nome desses desenhos que tinham nessas paredes o nome era hieróglifos, tá? E para que serviam esses desenhos? Não era só para estar lá, para ficar bonito. Era para contar histórias, tá? É para isso que serviam esses desenhos que tinham nas paredes. Na Grécia também, né, por volta de 800 anos antes de Cristo, os desenhos eles foram o quê? Simplificados. Esses próprios desenhos aí. E aí eles viraram letras, ou seja, o alfabeto, tá? Mas é claro que não foi assim de um dia para o outro, né? Eles foram ali modificando, até que esses desenhos foram se transformando em letrinhas. E aí, com o tempo, né? Cada cultura também foi modificando e criando o seu próprio alfabeto, tá? A partir daí, então, várias formas de escrita foram sendo desenvolvidas em várias culturas, né? E essas formas, elas vão se atualizando de acordo com as mudanças da própria sociedade, né, pessoal? Como, por exemplo, o nosso alfabeto mesmo, a nossa escrita também vai mudando, né? A gente sabe, teve ali a regra do acordo ortográfico, palavras mudaram, né? Perderam um acento, o hífen. Então, isso também vai modificando, né? Mas o alfabeto é o mesmo ali, A, B, C, D, E, né? A gente em relação à escrita que acaba sofrendo alguma mudança, porque vai tendo essas mudanças aí mesmo, né? Que faz parte. Eu sei Tá? que a vai querer acontecer. Então, o poeminha que nós vamos ler, A de Alegria, todos ali na página 9, então, tá? Que legal esse poeminha. A alegria de ser A. E aí a gente tem várias formas da escrita da letrinha A. Estão vendo aqui? Olha só, tá? Podem olhar aí no livro de você. Olha que bonitinho esse A aqui. Olha aqui, Maria Clara. Sua cara esse A aqui em forma de coração, ó. Após a leitura, então, do poeminha aqui, a gente tem, olha só, alerta, o sol de chapéu, tá? A gente tem palavrinhas escritas com a letra A. Ares, animal, olha só. E aí a gente tem a proposta da atividade para essa letrinha, tá? Como vocês sabem, os outros projetos de leitura, sempre a Pro fazia ali as atividades referentes. Agora, nesse livro aqui, todas as letrinhas têm uma proposta de atividade, tá? E é essa proposta que nós vamos desenvolver. Então, qual é a proposta dessa letrinha A, tá? Pesquise no dicionário palavras que começam com a letra A. Nem precisa pesquisar no dicionário, porque eu tenho certeza que vocês sabem várias palavrinhas que iniciam com a letra A, né? Escolha uma delas e crie o seu próprio poema, tá, pessoal? O gênero textual poema já foi trabalhado, né, no nosso livro. E como que vocês vão criar esse poeminha, então? Vocês vão criar esse poeminha no caderno de vocês, com uma letrinha A. Esse poeminha, ele pode ter uma ou duas estrofes, tá? Esse poeminha pode ter uma ou duas estrofes.
Cada estrofe pode ter 4 versinhos, tá bom? Todo mundo já sabe, né, o que é o estrofe, o que é verso. A estrofe são os conjuntos de verso, o verso é cada linha do poema, tá? Então, eu penso que seria ideal que esse poeminha de vocês tivessem 2 estrofes, sendo cada estrofe com 4 versinhos. Está bem? Tá? Um poeminha curto, né, composto em versos, ali não precisa ser nada muito grande. Vocês vão colocar palavrinhas com a letra A, tá? Pode ser palavrinhas pesquisadas no dicionário, sim, mas podem ser palavrinhas que vocês também saibam e que iniciem com a letrinha A. Está bem, pessoal? Alguma dúvida? Eu vou aproveitar para relembrar, como nós estamos falando aqui da produção do poema, eu vou aproveitar para relembrar. Tem gente que ainda não me entregou a produção textual, né, do livro A Ponte, tá? Recadinho dado em relação à produção textual do livro A Ponte, para que vocês façam as correções em relação às orientações que eu dei para quem me enviou o texto. Quem ainda não enviou, por favor, envie para que eu possa corrigir. Alguma dúvida em relação a essa atividade aqui, pessoal? Não? Muito bem. Então, nós vamos passar para o livro de português, tá? O livro de português de vocês, lá na página 198. 198. Aqui nos links e vídeos de acesso, hoje é dia 13, olha só. Então, tem 2 vídeos disponíveis aqui para vocês assistirem, tá? Tem aqui um vídeo sobre a Agência Nacional de Águas, ANA, né? E tem também a versão da história Alice no País das Maravilhas. Então, caso vocês queiram assistir, que é ali de português, tá? Está disponível hoje, ó, dia 13, né? São vídeos que estão disponíveis, estão aí orientados, indicados aí na planilha. E aí vocês entram aqui para vocês assistirem, tá bem? Então, aprovar e colocar, tá, pessoal? Esse videozinho, porque ele é curtinho, é de geografia, tá? Só para vocês verem, porque normalmente vocês não assistem, então como ele não é muito comprido, então a gente vai assistir o de geografia. De português não, porque português é uma história, né? Então é bem comprida. Mas aí de geografia a gente pode ver agora, tá bem? Eu vou colocar para vocês então o videozinho, tá? Muito travado. Vamos ver o videozinho então, que é curtinho. Ana. A água é o recurso natural mais importante do nosso planeta. Sua disponibilidade é considerada a principal condição para o surgimento e manutenção da vida. Além disso, é essencial para a agricultura, transporte, geração de energia, indústria, alimentação e lazer. Em todas as nossas atividades, o tempo todo dependemos da água. É fundamental que cuidemos muito bem dessa grande riqueza. Por isso mesmo, temos uma lei para as águas do Brasil, a Lei 9433 de 97, e também uma agência dedicada a fazer cumprir os objetivos e diretrizes dessa lei, a Agência Nacional de Águas, ANA, criada pela Lei 9984 de 2000. E como a ANA faz isso? Basicamente em 4 linhas de ação. Regula o acesso e o uso dos recursos hídricos de domínio da União para da vida. Além disso, é essencial para a agricultura, transporte, geração de energia, indústria, alimentação e lazer. Em todas as nossas atividades, o tempo todo dependemos da água. É fundamental que cuidemos muito bem dessa grande riqueza. Por isso mesmo, temos uma lei para as águas do Brasil, a Lei 9433 de 97. E também uma agência dedicada a fazer cumprir os objetivos e diretrizes dessa lei, a Agência Nacional de Águas, ANA, criada pela Lei 9984 de 2000. E como a ANA faz isso? Basicamente em 4 linhas de ação.
regula o acesso e o uso dos recursos hídricos de domínio da União para garantir o direito de todos os setores usuários à água em quantidade e qualidade agora e no futuro. Para isso, ela emite e fiscaliza o cumprimento de autorizações, chamadas de outorgas. Os recursos hídricos de domínio da União regulados pela ANA são os que fazem fronteira com outros países ou passam por mais de um estado, como é o caso, por exemplo, dos rios São Francisco, Amazonas e Paraná. A ANA é responsável pelo monitoramento dos rios do país, em conjunto com os estados. Para isso, ela conta com uma rede que capta informações como nível, qualidade, vazão e sedimentos dos rios ou quantidade de chuvas. Essas informações servem para planejar o uso da água e prevenir eventos críticos, como secas e inundações. Além disso, a ANA define, em parceria com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, as regras de operação dos reservatórios das usinas hidrelétricas para garantir que todos os setores que dividem o reservatório, desde o pescador até a hidroelétrica, tenham acesso à água represada. A agência também coordena a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, dando apoio a projetos, órgãos gestores estaduais e a instalação de comitês e agências de bacias hidrográficas. Para fazer tanta coisa, a ANA precisa de um forte planejamento. Por isso, ela elabora ou participa de vários estudos estratégicos, como, por exemplo, os planos de bacias hidrográficas. E a ANA não faz isso tudo sozinha. Conta com a participação ativa de outras instituições e órgãos do poder público, representantes dos usuários e das comunidades, numa forma de gestão participativa, democrática e descentralizada. Mas existem outras situações em que a ANA não participa diretamente da gestão das águas. Por exemplo, a gestão das águas subterrâneas é competência dos estados. Assim, a licença de perfuração de poços e a autorização do uso da água subterrânea são responsabilidades dos órgãos estaduais de recursos hídricos. Já as águas classificadas como minerais são geridas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM. E o uso das águas nas cidades, na sua casa, no comércio, nas empresas, quem cuida disso? O serviço de fornecimento e o preço da conta de água são determinados pela empresa prestadora e pela agência que regula esse serviço localmente, pois o Brasil não conta com uma agência reguladora nacional de serviços de saneamento. A ANA é vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e é conduzida por uma diretoria colegiada composta por 5 membros, um diretor-presidente e 4 diretores, com mandatos de 4 anos. Todos são indicados pelo Presidente da República e sabatinados pelo Senado Federal. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a agência que cuida das águas do Brasil. Salve, rapaziada. Ok, pessoal. Vimos o videozinho ali, então, sobre a ANA, né? Falando sobre a água. Caso vocês queiram assistir de novo, pessoal. Professora? Sim. Professora? Fala, João. Tá muito bugado. A tela tá tipo assim, os cantinhos estão ficando preto e normal. Preto e normal. O livro de português na página 198. Antônio, desvire, por favor, você está de ponta cabeça. Tá? Desvire, por favor, você está de ponta cabeça, Antônio. Pessoal, na página 198 do livro de português de vocês, tem um diálogo lá. Então, vocês farão essa leitura do diálogo, tá? O que é importante ter nessa leitura? Como é um diálogo, tem gente que está fazendo ali a pergunta, tem ponto de interrogação no final, vocês têm que ler o diálogo dessa forma, tá? Não pode ler o diálogo assim, ó. Quem és tu? Faz uma pergunta. Quem és tu? Tá? Leia o diálogo respeitando ali o travessão e o ponto. Caso seja de interrogação, caso seja de exclamação, tem que respeitá-lo. Então, vocês vão fazer a leitura do diálogo
da forma como está ali na página 198, e como de fato está sendo pedido ali. Caprichar na entonação, na maneira de falar, tá? Iniciando, então, esse diálogo aqui, então, é baseado no filme, né? Alice no País das Maravilhas, tá? Olha só. Quem que está fazendo esse diálogo aqui? A Lagarta Azul e a Alice, tá? Que estão dialogando, então. Vocês fizeram a leitura do diálogo, né? O que que a gente tem que se atentar? O que que tem em um diálogo? O que que tem? O que que faz parte, então? Travessão. Não é somente o travessão. Tem que ter o travessão, mas tem que ter o parágrafo. O que que é o parágrafo? É esse espaço da margem até chegar ao travessão, ó. Quando você vai fazer um diálogo, quando tem um diálogo, tem que ter o parágrafo, esse espaço, e depois do parágrafo, aí sim o travessão, tá? Então, se você colocar somente o travessão, sem fazer o parágrafo, vai estar errado, tá? Então, todo diálogo tem o espaçamento, né? Desde aqui, ó, tá? Desde aqui da margem, veja só que a Pro colocou só para vocês visualizarem, tá? Partindo aqui da margem até chegar no parágrafo, tá? Então, eu faço esse até chegar no parágrafo, não, até chegar no travessão. Então, eu faço esse espaço, que é o parágrafo, e aí eu faço, então, o travessão. Outra coisa, vejam só que o espaçamento, pessoal, tá? De todas aqui as falas, o espaçamento, deixa eu limpar aqui. Só um pouquinho, Antônio. O espaçamento, pessoal, eles são todos iguais, tá? Olha só. Tá vendo que eles têm o mesmo tamanho? Eu não posso deixar um parágrafo maior, o outro menor, tá? Um pequenininho, o outro grande, o outro médio. Eu não posso. Então, por isso, olha só como está aqui. Todos têm o mesmo tamanho, ó. Estão vendo? Vou tentar fazer uma linha reta aqui. Meio difícil com o mouse, mas todos, ó. O parágrafo aqui já entortou. O parágrafo, ele tem que ser do mesmo tamanho, tá? Então, por isso que a prof sempre pede para vocês medirem a partir do dedinho, né? Colocarem o dedinho aqui, ó, bem juntinho com a margem, e aí você vai medir o seu parágrafo, porque o seu dedo é de um tamanho, então todos os seus parágrafos ficarão do mesmo tamanho, né? Você vai usar somente esse dedo aqui, o indicador, tá? E aí você coloca o seu dedo indicador, mede, e após o seu dedinho indicador, então, você faz o quê? O travessão, tá, pessoal? Você pode fazer um diálogo somente com o parágrafo? Não, tem que ter o travessão. E somente com o travessão? Também não, tem que ter o parágrafo. Então, sempre o diálogo vai ter as duas coisas, o parágrafo e o travessão. Obrigatoriamente esses dois, tá? Isso é importantíssimo. Outra coisa que também é importante, vejam aqui na fala, na primeira fala, tem aqui, ó, quem és tu, né? É a primeira fala aqui. Quem és tu? Veja que sobrou, não sobrou esse tanto de espaço aqui, pessoal? Olha o tanto de espaço que sobrou até chegar aqui na margem. É bastante? É. Mas a outra fala, quer dizer, da outra pessoa, foi lá para a linha de baixo, tá? Porque quando eu preciso fazer um parágrafo e um travessão, a fala da outra pessoa vai lá para a linha de baixo. Eu não posso fazer isso daqui, ó, pessoal, tá? Dar um espaço aqui e fazer... E fazer um parágrafo aqui, ó. E colocar a fala aqui. Eu não posso fazer isso. Porque se toda travessão tem parágrafo, se eu fizer na mesma linha, eu não estou fazendo parágrafo. Eu tenho que ir para uma linha nova, tá? Mesmo que tenha sobrado todo esse espaço aqui, deixa o espaço aí e vai para uma linha nova. O parágrafo somente é considerado parágrafo quando eu dou esse espaço a partir da margem aqui, mas em uma linha nova, que não tenha nada lá, tá? Isso é importantíssimo. Por que a Pro está falando novamente tudo isso que já foi falado? Porque eu vi muitos diálogos, tá? Que vocês faziam como? Que vocês
colocavam aqui na mesma linha, tá? Davam um espaço aqui e colocavam o parágrafo aqui. Isso não, colocava o travessão aqui. Isso não pode ser feito dessa forma, tá? Eu já falei diversas vezes, mas vou reforçar. Alguma pergunta? Após a leitura do diálogo, então, tem as perguntinhas ali. Letra A. Que pergunta da lagarta incomodava tanto a Alice? De acordo ali com o diálogo. Qual será a pergunta? Alguém sabe? Ergue a mãozinha. Então, a letra A ficou dessa forma, tá? A pergunta que incomodava a Alice é: quem és tu? Essa pergunta aqui. Prof. Letra B, então, a lagarta será uma linda borboleta, né? Então, essas daí vocês vão circular. Vão circular o quê? As frases que são perguntas. Qual que é o pontinho que a gente usa nas frases que são perguntas? Quais são esses pontinhos? Qual é o nome do ponto que a gente usa quando a gente vai fazer uma pergunta? O Rafael falou, ponto de interrogação. Isso mesmo, tá? A gente usa o ponto de interrogação quando a gente quer fazer uma pergunta. Então, vocês vão fazer o quê? Circular de azul. As frases ali do diálogo, né, da Alice e da lagarta, que são perguntas. E aí, você vai copiar uma delas, tá? Então, essa atividade aqui, vocês que vão fazer, não tem como eu copiar, porque tem várias perguntas e cada um vai escolher uma determinada pergunta, tá, pessoal? Então, aí depois é pessoal, porque é somente escolher uma pergunta e cada um escolhe uma, né? Tem várias perguntas ali no diálogo, tá? Na letra B, a mesma coisa, só que a diferença é que não é pergunta mais, agora é em relação à resposta, tá? Então, olha só, circule de vermelho, agora mudou a cor, né? De vermelho, as frases do diálogo que são respostas e copie uma delas, tá? Então, uma característica ali da frase que é resposta. Qual pontinho, qual ponto que eu uso nas frases que não está sendo perguntas, estão sendo respostas? Então, você vai usar nessas frases, quer dizer, essas frases estão com pontinho final. Pode ser também com pontinho de exclamação, né? Nessas respostas, tá? Então, a gente tem várias frases ali que são frases com respostas, tá? Vocês vão fazer o quê? Circular, então, de vermelho, né? E aí, escolher uma dessas frases e copiar. Tudo bem? Também é pessoal, porque tem várias frases ali de respostas, né? E aí, vocês vão escolher somente uma, tá bom? Tem algumas frases ali de respostas que estão finalizadas com ponto final. Tem algumas que também estão com reticências, tá, pessoal? Que ela não completou a ideia ali, né? Como, por exemplo, sim, eu era uma menina curiosa e sonhadora, mas agora eu também foi uma resposta que ela deu ali, não finalizou com ponto final, tá? Finalizou com um pontinho de reticências. Mas é uma resposta também, tá? Então, na letra C, pessoal, o sinal de travessão é ele, né, quem demarca o início da fala de cada personagem. É claro que está se referindo ali ao sinal, né? É o travessão. Aí a gente sabe que esse travessão é seguido, no caso ali, do parágrafo, tá? Na letra B, então, pessoal, as frases que indicam perguntas terminam com ponto de interrogação. Veja que a minha resposta que ela está completinha, tá? Não é para colocar somente ponto de interrogação. Lembrem-se que uma resposta completa é aquela resposta que eu faço, que eu leio a resposta e eu já sei o que foi perguntado. No caso aqui, ó, mesmo que eu não saiba o que foi perguntado, que eu não saiba qual foi a pergunta, eu já sei pela resposta, ó. As frases que indicam perguntas terminam com ponto de interrogação. Ou seja, o que foi perguntado aqui? Quais frases que terminam com ponto de... quais frases, que pontos... com que ponto terminam as frases que indicam perguntas, né? Ó, deixa eu esconder aqui, ó. Tá? Então, eu já sei o que foi perguntado a partir da resposta. Então, essa é uma resposta completa, tá, pessoal? Porque a partir da resposta eu já sei o que foi perguntado, mesmo sem ler a pergunta, né? Então, ficou dessa forma, tá, pessoal? A nossa resposta da letra D. As frases que indicam respostas terminam com ponto final. Respostinha completa também. Não esqueçam, pessoal, de colocar o pontinho final
em cada resposta de vocês, tá? Eu vejo ali muitas respostas que não tem ponto final. Tem que colocar, pessoal, tá? É importante, é a pontuação, faz parte ali da sua resposta, tem que colocar o pontinho final. As respostas ficaram assim. A Pro vai fazer a explicação agora das próximas páginas que vocês farão, tá? Então, prestem bastante atenção. Essas outras atividades a Pro não fará com vocês, porque nós fizemos já todas as atividades de geografia, o projeto de leitura, então vai ficar muita coisa e vocês já estão reclamando de cansaço. Então, a Pro vai deixar para vocês descansarem e depois vocês terminam as atividades aqui do livro, tá? Tem as atividades aqui hoje até a página 205, tá? Então, aqui a gente tem atividade aqui, ó, para você fazer o quê? Para você pontuar as frases. Ou seja, você vai colocar aqui na página 200, tá? A pontuação. É ponto de interrogação, é ponto final. Qual ponto vai ser usado aqui? Aqui nessa atividade 11, pessoal, vai ser usado somente ponto de interrogação e ponto final, né? Perguntas e respostas, tá? Então, somente esses dois pontos que vocês irão usar aqui, tá? Não tem ponto de exclamação, não tem reticências, tá bom? Aqui na página, vou chegar lá, quero explicar. Aqui na página 201, ó, já tem esses outros pontos, tá? Então, você vai observar Lara, Pedro e Ana conversando, né? Agora, qual sinal de pontuação deverá ser usado em cada fala? Escreva os nomes das crianças na frente de cada sinal de pontuação. Então, aqui, ó, aqui já tem o ponto de exclamação também, tá? Na página anterior é só interrogação e ponto final. Aqui tem o pontinho de exclamação também. Tudo bem? Aqui uma atividade de fazer X, mas também relacionada ao ponto. Aqui, ó, muito fácil, né? Na 203 também, deixa eu diminuir um pouquinho. Também relacionada à pontuação, tá bom? E as carinhas aqui, né, dos emojis. E aqui, pessoal, na parte que eu queria chegar. Porque eu quero explicar para vocês, olha só. Observe as cenas a seguir e imagine que cada personagem está falando e escreva um diálogo entre elas, tá? Muito bem. Olha só, então, primeiro, você vai observar a imagem aqui. Pessoal, prestem bastante atenção, tá? Porque eu não quero depois receber diálogo feito da forma errada. É por isso que a Pro está explicando para vocês, tá? Então, aqui nós temos as imagens, tá bom? E aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer, deixa eu colocar aqui para eu exemplificar, vocês vão fazer o quê? Criar um diálogo, é claro, de acordo com a imagem aqui, ó, tá? Para eu iniciar o diálogo, aqui, ó, estão vendo onde inicia a linha? Aqui, pessoal, vai ser exatamente a margem. Então, eu não posso começar escrevendo assim, ó. Deixa eu fazer um diálogo aqui, ó. O que aconteceu? Só um exemplo, tá? Eu não posso. Por que que eu não posso? Porque eu tenho que fazer, antes do travessão, o que que tem que ter, que a Pro já falou para vocês? O que tem que ter? O parágrafo, tá? Então, eu vou ter que fazer o parágrafo antes do meu travessão. Aí, deixa eu fazer o parágrafo aqui, ó. Só para vocês verem e não fazerem errado, pessoal. Dei um parágrafo, que nada mais é que esse espaço, né? A partir da margem, tá? Depois que eu dei esse espaço, aí sim, tá? Que eu posso fazer a minha fala. Olha só o espaço aqui que eu deixei, pessoal. Tudo bem? Assim vocês farão, né? Assim, dessa forma, vocês farão com tudo que as crianças irão falar aí, tá? Mas é fundamental que vocês se atentem ao diálogo, tá? Justamente isso, parágrafo e travessão, tá? Tudo, pessoal? Alguma pergunta? Não. Então, eu vou esperar para enviar as atividades para mim, tudo bem?
Lembre-se também. Tchau! Beijo pra vocês. Ótima semana. Vejo vocês na segunda-feira. Bom final de semana!